Gente, um dos nossos maiores desejos humanos, uma das maiores necessidades humanas é nos sentirmos amados e sentirmos que a gente pertence. Essa sensação de pertencimento é uma das primeiras necessidades humanas. Segurança, pertencimento são grandes necessidades. A questão é que muitas vezes nessa nossa ânsia de pertencermos, nessa nossa ânsia e no nosso desejo de nos sentirmos amados, a gente começa a ficar em busca da aceitação das outras pessoas, em busca da aprovação das outras pessoas. E a gente começa a construir na nossa cabeça uma ideia de que se a gente fizer tudo certo, se a gente fizer tudo perfeito, a gente vai começar a ter essa aceitação e assim a gente vai conseguir pertencer. Acontece que aqui a gente cai numa das grandes e maiores armadilhas que a gente vive na vida, que é essa sensação de que a gente precisa ser para o outro para que a gente possa ser aceito e para que a gente possa ser digno de amor. Isso vira necessidade de aprovação. E isso começa a distanciar muito a gente de quem a gente verdadeiramente é. Quantas vezes eu pego no consultório pessoas que me dizem assim: Tirza, eu já fiz tanto, eu tô fazendo tanto por tanta gente que eu já não sei mais nem quem eu sou. Eu já me perdi no meio de tudo isso. Eu já me perdi no meio desse casamento tentando agradar minha esposa. Eu já me perdi no meio desse casamento tentando agradar o meu marido. Eu já fiz tanto aqui nesse trabalho pela minha família, pelos meus filhos, que eu já não sei mais quem eu sou. E, gente, a perda da autenticidade é a coisa que a gente mais precisa estar atento. Porque não tem como a gente viver a nossa vida plenamente, a gente usufruir e desfrutar da nossa vida, a gente encontrar a alegria, a felicidade, a sensação de gratidão, se a gente antes não começar a pensar em como desenvolver a nossa autenticidade. E o que é então essa autenticidade? Do jeito mais simples que eu posso dizer para vocês, é a coragem de ser quem a gente é. É abrir mão do desejo de agradar o outro ou do desejo de atingir a expectativa que a gente acha que os outros têm de nós, porque às vezes eles nem têm, mas a gente constrói essa ideia. Então, é abrir mão dessa ideia para nos autorizarmos a sermos verdadeiramente quem a gente é. E às vezes você pode me perguntar assim: mas Tirza, como que eu vou fazer isso se eu não tenho a menor ideia de quem eu sou? Eu já estou desconectada de mim há tanto tempo que eu já nem sei mais por onde começar. Que ótimo! Porque se você já tem essa percepção, se você já olhou para isso nesse momento, por mais que isso e talvez essa percepção te faça sofrer, esse é o primeiro caminho. Você já despertou e isso é maravilhoso. Se você despertou, a gente começa a ter um caminho de descoberta. Talvez essa voz que está fazendo isso despertar aí já é a sua voz da sua sabedoria interior aí, dessa pequena centelha divina que tem dentro de nós e que começa a dizer, apontar a luz, apontar o caminho pelo qual você pode começar a percorrer. Isso é muito importante. E como é que a gente pode então começar a se exercitar? Porque o que a Brené Brown mostra pra gente a partir das pesquisas dela é que a autenticidade é uma prática diária. Olha que coisa boa. Isso já é uma coisa pra gente saber, que a gente pode começar a desenvolver a nossa autenticidade. E como é que a gente pode fazer isso? Coragem. Coragem de quê? De nos reconhecermos imperfeitos, de estabelecermos limites que sejam confortáveis para nós. E aí, gente, quando eu falo de limite aqui, não tem nada a ver com bater na mesa, com gritar, com se fazer valer, com levantar o tom de voz, com ser agressivo, nada a ver com isso. Quando eu falo limite, o jeito mais simples para a gente definir isso é assim: é aquilo que está ok para mim e aquilo que não está ok para mim. Então, se alguma situação que você vai viver te coloca numa situação de desconforto e aquilo não está ok para você, declare, diga: olha, isso eu não gostei, até aqui eu vou bem, daqui para cá isso começa a me fazer mal. E mesmo antes de declarar, porque aqui a gente já tem um bom caminho, né, de aprendizagem, só colocar limites já é um grande desafio para nós e para muitos de nós. Eu mesma falo para vocês que às vezes eu me pego
tendo a dificuldade de estabelecer os limites para algumas situações da vida, especialmente quando eu gosto muito do que eu estou fazendo, quando eu gosto muito de alguém que está envolvido nisso. É difícil fazer esse movimento, mas assim, é a gente ter, antes de tudo, esse reconhecimento interno. Perceber em nós a necessidade desse limite, do que está ok e do que não está ok. Então, só ter esse discernimento já abre para a gente uma grande possibilidade. Então, reconhecer que somos imperfeitos, estabelecer limites e reconhecer a importância da nossa vulnerabilidade. E aqui, gente, nós entramos num aspecto muito importante, que é um dos grandes conceitos no trabalho da Brené, que é entrar em contato com a nossa vulnerabilidade e nos permitir ser vulneráveis. E nos permitir ser vulneráveis, a metáfora que eu gosto de pensar é ter a pele fina, é deixar que as coisas nos toquem, é sermos tocados pela vida e reconhecer que a gente está sendo tocado pela vida. Muitas vezes a gente quer se blindar achando que ser vulnerável é ser frágil e não tem nada a ver com isso. Esse é um dos mitos que a gente desmistifica quando a gente estuda a vulnerabilidade, e eu vou depois trazer um vídeo específico para vocês sobre a questão da vulnerabilidade para a gente poder expandir. Mas antes de qualquer coisa eu quero dizer para vocês assim, ser vulnerável é reconhecer, antes de tudo, que a nossa vida tem a ver com exposição emocional, com risco e com incerteza. Não tem nenhuma experiência de vida que a gente não entre em contato com isso. Então a gente pode só escolher se a gente vai viver isso de forma consciente, sabendo que nós estamos sendo vulneráveis e tendo coragem de lidar com isso, ou se a gente vai escolher fingir que não é com a gente. Mas que todos nós vivemos essa experiência, a gente vive. Experiências de incerteza, de exposição emocional e de risco. Veja aí na sua vida se você não se confronta com essas situações várias vezes na sua vida. Toda vez que a gente se põe para fazer algo novo, toda vez que a gente se mobiliza em algo novo, a gente sempre está entrando em contato com essas emoções. Então, aqui tem um caminho que a gente precisa percorrer quando a gente está pensando na autenticidade. Vou repetir. Se permitir ser imperfeito e reconhecer as suas imperfeições, se permitir estabelecer limites e reconhecer a importância deles e se permitir ser vulnerável. Além disso, um outro aspecto fundamental é a gente ser capaz de exercer a compaixão. Reconhecendo, como é que eu consigo exercer a compaixão e treinar a compaixão? A gente também tem um outro vídeo especificamente sobre isso, mas aqui eu quero dizer para vocês assim, a compaixão, eu consigo exercitar a compaixão quando eu consigo reconhecer que eu sou uma pessoa. Gente, quando a gente reconhece que a gente é gente, a gente sai dessa fantasia de sermos alguém muito especial e meio, de ser deusezinhos na Terra. Quando a gente reconhece que a gente reconhece que a gente tem pontos fortes e pontos fracos. Que a gente acerta e que a gente erra. E se a gente acerta e se a gente erra, eu posso ser mais compassivo e olhar para o outro quando ele estiver fazendo algo que me desagrada, como alguém que também está fazendo a mesma jornada que eu. Como alguém que também erra e também acerta. E que talvez naquele momento ele tenha errado, ou talvez naquele momento ele não esteja bem, mas isso não é necessariamente quem ele é, isso é o momento que ele está vivendo. Então, a partir do momento que a gente começa a reconhecer que isso é comum a todos nós como gente, a todos nós como humanos, a gente abaixa um pouco as nossas armas e também a gente abaixa um pouco a nossa necessidade de nos defendermos. A gente se torna mais acessível uns para os outros, sabe? E nesse contexto de acessibilidade, a gente pode ser mais autêntico, porque a gente fica com menos medo de se expor. Como se a nossa verdade interna começasse a ser possível de ser compartilhada, sem a gente sentir que ela corre risco. Então, esse elemento da compaixão também é bastante importante. E por fim, quando a gente está falando em desenvolver a nossa autenticidade, a gente está falando em alimentar um senso de conexão e de pertencimento. Porque, como eu disse para vocês, no início desse vídeo, o nosso maior desejo humano é pertencermos. E aí a gente cai na armadilha, que é o oposto da autenticidade, que é me tornar aquilo que eu acho que o outro vai gostar, para que eu possa pertencer. E sabe o que acontece conosco? Mesmo quando o outro gosta disso aqui que eu me tornei, a sensação interna que eu tenho é de ressentimento e de amargura.
Porque essa coisa que eu criei, essa máscara que eu criei, ela é muito amada e gostada. E ela recebe o carinho, mas eu tô aqui atrás dela. Eu não tô sentindo esse carinho chegar até mim. E isso às vezes me dá raiva, me dá ressentimento, me deixa amarga. Eu só consigo sentir um real pertencimento quando eu consigo tirar um pouquinho essa máscara, colocar ela aqui de lado e realmente me apresentar e dizer: sim, essa sou eu. É isso que eu tenho para oferecer. Sim, eu tenho incongruências. Sim, eu não acerto sempre. Sim, eu tenho erros. Sim, eu tenho sombras. Sim, eu tenho coisas que eu não gosto em mim. E ainda assim eu estou aqui e disponível para me colocar na vida com coragem. Isso é a gente começar a desenvolver a autenticidade. Eu queria saber como é que você escuta isso e como isso faz sentido para você.